Oi, tudo bem? Eu sou a Marcela Marques, jornalista, e vim falar com você hoje sobre alimentação natural para os seus cachorros. Nesse novo vídeo aqui para o YouTube, o assunto de hoje é os conceitos básicos da alimentação natural. O meu objetivo, como uma estudiosa sobre o assunto e uma tutora que está adquirindo cada vez mais experiência sobre o tema, desbravando esse mundo da alimentação natural, é trazer para vocês dicas práticas para que a alimentação natural se torne possível também na sua vida, independente de quão corrida seja a sua vida. Então, eu preparei hoje um material para trazer para uma pessoa que está pensando em fazer a transição alimentar, ainda tem dúvida, ou para quem está começando a alimentação natural, mas ainda tem receio, o que é muito comum. Então, um passo a passo básico de tudo que você precisa saber para embarcar de vez nesse mundo da alimentação natural. Então, uma pergunta que muita gente se faz e que é comum até com outras coisas que a gente se arrisque a fazer na vida, é a seguinte: por que eu vou começar a fazer isso se a outra forma é muito mais prática? Então, por que eu vou começar a dar comida, me enfiar na cozinha uma vez por semana, de 15 em 15 dias, para dar comida para o meu cachorro se a ração é muito mais prática? Então, vamos lá que tem uma lista de respostas para vocês. Sim, a ração é muito mais prática. A ração é tão prática quanto a gente comer sanduíche todos os dias. Se ele for pronto, então melhor ainda. A questão é, a alimentação funciona para os nossos cães como ela funciona para a gente. Você fica bem se você come depois de tantos dias seguidos fast food? Eu acredito que não. Então, para nós tutores, oferecer a ração para os nossos cães é muito mais fácil. Começa, por quê? É só ir ali no mercado, onde quer que você compre, no pet shop, na loja para animais, e comprar a ração para ele, chegar em casa, abrir e colocar. Realmente, a dinâmica muda muito quando você começa a oferecer alimentação natural para o seu cachorro, quando você se propõe a ir para a cozinha fazer comida para ele. A mudança começa porque você tem que comprar essas comidas no açougue e no mercado, da mesma maneira que você compra as suas próprias. Você tem que preparar essas comidas, se você não optar por comprá-las prontas. Hoje já existem, né? Empresas que oferecem prontas. E também tem uma mudança na hora de servir. A nossa vida mudou muito desde que a gente começou a dar alimentação natural, mas um dos pontos que mais pegaram pra mim no começo, eu vou contar pra vocês, foi esse. Antes a gente deixava a ração no pote e a Margot, na época eu tinha um cachorro só, comia quando queria, quando bem entendia. A gente não precisava estar em casa, a gente não precisava ter isso de tirar da geladeira, esquentar e dar pra eles. Mas, e mudou. Quando a gente começou a dar alimentação natural, vai sair os dois juntos, nenhum dos dois vai ter esse horário em casa, um dos dois precisa estar. Então, a dinâmica da casa muda. Desde a hora de ir pro mercado, desde a hora de pesquisar preço, na hora que você decide ir pra cozinha, você cozinha por quanto tempo? Você tem espaço nesse freezer? E na hora de oferecer, vão ser 2 ou 3 vezes por dia. Você tá em casa nesse horário? Você tá em casa sempre? Porque se você não tá, o seu cachorro não vai abrir a geladeira e colocar no freezer. Então, realmente, é uma rotina muito diferente. É uma rotina mais difícil? Eu não tenho como responder isso. É uma rotina que exige um pouco mais da gente. Mas isso pode ser respondido com a pergunta: o que você quer pro seu cachorro? O que você quer pra sua saúde? O que você quer pra saúde dele, pra saúde das pessoas que vivem na sua casa? Você prefere não ter que fazer tudo isso, mas vira e mexe tá de prontidão para levar o seu cão no veterinário, que é o que acontecia também aqui na minha casa? Eu não tinha trabalho nenhum na hora de fazer, na hora de servir, mas eu queria ter esse trabalho e não precisar ir tanto com a minha cachorra pro veterinário. Então, tudo depende do que você quer para sua vida. Eu não posso dizer que não é mais prático dar ração. Para você que está embarcando agora no mundo da alimentação natural, é muito mais prático. Isso não tem dúvida, mas também custa mais caro, no sentido de você vai pagar mais caro por isso. Você vai ter que ver mais vezes o seu animal adoecer. E mesmo que ele não adoeça, porque a ração não é assim, você come e no dia seguinte ela tá doente. Claro que não.
mas é uma escolha de vida. E a minha proposta com vocês, que eu vou falar muito disso aqui nesse vídeo, e tenho falado muito disso em todo o material que eu tenho preparado para vocês, é fazer com que essa dinâmica, fazer com que toda essa trabalheira da alimentação natural seja viável, seja mais fácil e seja possível. Então, uma coisa que as pessoas me falam também é a vida inteira. Não, como é que é a pergunta? Que eu até faço questão de esquecer. Uma coisa que as pessoas me perguntam é assim: meu cachorro viveu. Meu cachorro viveu 10 anos, 7 anos, 15 anos, 8 anos. Tá bom. Não é todo mundo. Qual é a diferença entre o meu cachorro come ração e o seu? Talvez não seja agora que a gente vai ver. Talvez não seja agora que a gente vai notar. Que a gente pague por isso. Talvez não seja agora que o seu cachorro adoeça. Porque não é assim, é um processo lento, é um processo que leva tempo. Tem cachorros que nem demonstram isso durante o tempo em que eles vivem. Que eles estão com gases, que eles estão doentes, que eles estão incomodados, que eles não querem mais brincar, não querem mais correr. Talvez para vocês isso seja normal, mas não tenha dúvidas de que em algum momento oferecer apenas comida ultraprocessada para o seu cachorro vai ter uma consequência, assim como para você, se você opta por ter uma vida de se alimentar mal, de não ter hábitos saudáveis, uma hora você vai sentir isso. A diferença é que os nossos cachorros, a gente não tá sentindo o que eles estão sentindo e nem sempre eles falam. Então tá bom, muita gente acha que tá bom, eles estão lá vivendo e pode ser a sua escolha. E não tem problema, a indústria não tem problema, que eu digo, eu não te julgo por isso. A indústria alimentar pet vive anos e anos aí e tá tudo bem. Agora tem informação, agora tem gente querendo te ajudar. Então, se você quiser embarcar nessa, só depende de você. Uma pergunta que eu te faço é: você já pensou em comer um único alimento todos os dias da sua vida? É isso que acontece, mas é isso que acontece com os cachorros quando a gente oferece ração. A gente ainda tem escolha de se um dia a gente exagera, outro dia a gente pega leve. Os cães não. Quando a gente dá isso, a gente dá só isso. E tem que ser assim. Você não pode também fazer a louca e um dia você dá uma coisa, um dia você dá outra, porque o organismo deles não funciona como o nosso. Isso pode ser totalmente desbalanceado e pode ser muito negativo para eles. Então, eu fiz uma listinha de algumas coisas da ração que são questionáveis e que tem alguns problemas, que podem acarretar problemas na saúde do seu cachorro. São ingredientes usados de fontes desconhecidas, então é muito comum que os fabricantes de ração usem restos de animais, alto índice de aditivos e conservantes, alimento ultraprocessado. Os nutrientes são inseridos de forma sintética, ainda que os complementos alimentares são totalmente sintéticos, industrializados e químicos, de uma forma que o organismo dos nossos cães não suporta. O organismo dos cachorros é preparado para receber proteínas animais. E proteínas vegetais, biologicamente, o organismo deles não aceita, faz muito mal para eles. Além disso, os carboidratos que são usados na ração, que tem um índice muito alto, muito mais alto do que o permitido, do que o recomendado para a saúde dos animais, tem um alto índice glicêmico, o que pode ser muito prejudicial, e não é comum que a gente veja cães, não é incomum que a gente veja cães que comem ração com obesidade, com sobrepeso. Então, passada essa listinha, eu vou te dizer, eu separei aqui para vocês 7 motivos pelos quais você deveria cuidar do seu cachorro com alimentação natural e não mais com ração. E quando eu digo que eu cuido dos meus cães com comida, eu acredito sim que seja um tratamento, até pelo histórico que eu passei, que a minha cachorra ficou muito doente, nada melhorava a saúde dela, apenas alimentação natural é uma escolha de vida para como você vai tratar a sua saúde. A alimentação é uma escolha de vida para como você vai tratar também a saúde dos seus cachorros, não é apenas a sua. Então,
eu separei 7 motivos pelos quais você considerar cuidar da saúde do seu cachorro com alimentação natural. O primeiro deles é a alegria do seu cachorro na hora de comer. Se o seu cachorro é chatinho para comer, se ele não gosta, se ele não tá afim, uma comida boa, palatável, saudável, pode mudar tudo isso. Mais qualidade de vida e disposição. Você pode não perceber, o seu cachorro não fala, ele não pode te avisar, mas muitas vezes ele não tá metade disposto do que é a capacidade dele, ele não tá se sentindo bem, ele não tá bacana, porque a química da ração, os ingredientes usados na ração, pode fazer muito mal para ele, mesmo de uma maneira que você nem perceba, não seja possível notar em vida, se você me diz que o seu cachorro tá bem. Diminuição de problemas de saúde. A minha experiência aqui em casa é impressionante. Eu comecei a gastar muito menos com veterinário, remédio, medicamento, emergência, a partir do momento que eu passei a cuidar dos meus cachorros com alimentação natural. E eu escuto diariamente dezenas de tutores que me falam as mesmas coisas. Então, você ir para a cozinha, fazer comida para o seu cachorro, comprar essa comida pronta, significa você oferecer uma qualidade de vida melhor. Cachorros que comem ração tem uma alta possibilidade de ter problemas renais, de sofrer com consequências do sobrepeso. Tem uma alta possibilidade de ter gastrite, de ter inflamações internas. A minha cachorra tinha intestino inflamado, estômago inflamado, de ter alergia. Então não tenha dúvida que os problemas de saúde, ainda que não sejam os visíveis, diminuem. Uma dieta alimentar baseada em comida de verdade tem 7 a 8 vezes mais água do que uma ração seca. Então ela ajuda muito no funcionamento, além de manter o cão muito hidratado, ajuda muito no funcionamento renal. Fezes firmes e mais consistentes. Isso é uma das coisas que os tutores mais notam, que o cocô do seu cachorro fica mais durinho e fica menos mal cheiroso, porque ele absorve muitos dos nutrientes que estão sendo ingeridos na comida. Então, só sai o resíduo do resíduo mesmo. Muitos tutores acham que os cães fazem menos cocô com a comida natural. Aqui em casa, os meus, pela minha observação, continuam fazendo muito cocô, mas realmente muda muito a consistência. É muito menos difícil na hora de pegar, é muito menos incômodo se o seu cachorro é um cachorro que faz cocô dentro de casa, dentro do apartamento, por exemplo. Qual é o conceito básico da alimentação natural para cães? Não importa a modalidade. A alimentação natural para cães saudáveis é uma dieta que usa ingredientes que são encontrados facilmente em mercado, em açougue, que são acessíveis para nós, tutores, mas que tenta recriar, a partir desses ingredientes, alimentação natural, alimentação dos ancestrais do cachorro. Por quê? Essa tentativa de recriar. São alimentos, é uma dieta aceita quimicamente pelo organismo dos cães. É uma dieta que faz bem para eles, porque é muito similar ao que eles encontrariam na natureza se eles não tivessem sido domesticados. Então, é uma dieta mais natural possível para o organismo deles, sem a intervenção humana, né? Porque essa intervenção humana, né, que é o mercado de comida industrializada, das rações comerciais, propõe uma série de ingredientes e de elementos que não são naturalmente bem aceitos para os cães. E por isso que a alimentação natural vem com essa proposta de levar para os cachorros o que é bem aceito para eles. Todas as modalidades de alimentação natural buscam oferecer um bom funcionamento do organismo dos cachorros, e por isso que essa dieta é considerada capaz de dar para os cães uma vida não só melhor, mas também uma vida longeva, uma possibilidade de viver mais, porque são elementos que são
bem aceitos quimicamente pelo organismo deles. Então, todas as modalidades de alimentação natural prevêem os seguintes elementos: proteína animal de boa qualidade, gorduras saudáveis, verduras e hortaliças preparadas de acordo com a capacidade de aceitação do organismo dos cachorros, cálcio em forma de ossos, dependendo da modalidade da dieta que você escolha, ou suplementado, dependendo da modalidade da dieta, vitaminas e minerais, carboidrato de baixo índice glicêmico e não inflamatório, que não aparece em uma das modalidades, mas de uma forma geral, são todos esses elementos que compõem a alimentação natural para cães saudáveis. Por que para cães saudáveis? Porque tem algumas exceções de cães que não pode ingerir algum tipo de alimento, que não pode ingerir algum elemento que fica de fora. Por isso é tão importante que você consulte um médico veterinário e cuide do seu cão individualmente. Existem padrões dentro da dieta alimentação, da dieta saudável para os cães que podem se repetir. Então, por exemplo, aqui na minha casa eu tenho 2 cães que são completamente diferentes, de peso, de idade, de características. Eu sei que a Margot é hipersensível, enquanto o Benê topa tudo, nada faz mal para ele, ele nunca vomitou. Ainda assim, eu consigo encontrar um padrão para a dieta dos dois, pontos em comuns que me permitem ir para a cozinha e cozinhar uma vez só para os dois os mesmos ingredientes, mas eu suplemento de maneiras diferentes, porque são 2 indivíduos diferentes e a dieta dele, o cardápio feito pela nutricionista é diferente. Tem coisa que a Margot pode comer, que é indicada para o tipo de dieta dela e que ela deve comer mais, tem coisa que daí aparece de uma outra maneira na dieta do Benê. O que eu faço é pontos em comuns. Então, é tão importante que você busque ajuda de um veterinário especializado, de um médico nutricionista, porque tudo vai depender das características próprias do seu cachorro. Então, idade, porte, raça, características do organismo dele, se ele é alérgico, se ele não é, se ele tem probabilidade de ter pedras no rim, e até outras características, como, por exemplo, se ele passeia, se ele corre, se é um cão ativo, se é um cão que brinca, se é um cão que gosta de comer, se é um cão que não gosta de comer. Então, tudo isso vai influenciar para a maneira que a dieta seja feita. O que eu consigo fazer aqui para ajudar vocês, que é a proposta do Além Docinho, é te falar um padrão. E aí você tem que ir adequando isso de acordo com não só a personalidade do seu cachorro, mas também com a sua vida. Então vamos lá. Existem 3 possibilidades de modalidades mais conhecidas para você oferecer de alimentação natural para os seus cães. Alimentação natural cozida. Nessa alimentação, todos os alimentos aparecem cozidos, nenhum cru, e não entram os ossos. A composição vai variar de acordo com o estilo de vida do seu cachorro e com outras características dele, mas mais ou menos como que é a alimentação natural cozida? Ela segue a seguinte estrutura de composição: carnes desossadas, então são carnes sempre preparadas quentes, né? Ou você pode cozinhar, ou você pode dar uma fritadinha nelas, ou colocar no forno, sem ossos. Pode ser carne de boi, carne de porco, carne de frango, carne de peixe. Vísceras, uma pequena quantidade de vísceras, que são órgãos de outros animais, vegetais e carboidratos. Além disso, você tem que suplementar, sim, essa dieta, e daqui a pouquinho eu falo sobre isso pra vocês. Alimentação natural crua sem ossos. A alimentação natural crua sem ossos é um intermédio entre a cozida e a crua com ossos. Por quê? Ela tem característica dessas 2 dietas. Nela aparecem a carne crua, desossada, os vegetais são crus, triturados, e os carboidratos aparecem cozidos, pelo motivo de que você não pode dar os carboidratos que a gente costuma oferecer na alimentação natural para os cães. Você não
não pode dar eles crus. Então você não pode dar uma batata doce crua para o seu cachorro, isso pode fazer muito mal para ele. Se você usa grãos, grão de bico, ervilha, então sempre o carboidrato tem que ser cozido, né? Tem que ser preparado. Então, nessa dieta alimentação natural crua, sem ossos, já que você não tem os ossos, os carboidratos aparecem, mas devem ser cozidos. Então, ela é uma misturinha aí das duas. Outra diferença é que os vegetais precisam ser triturados. Diferente da alimentação natural cozida, que você não precisa necessariamente, você pode, mas não precisa necessariamente cozinhar esses vegetais. Aqui eles aparecem crus, eles têm que ser triturados, porque os nossos cães têm uma dificuldade muito grande de digerir vegetais, hortaliças. Então, a gente precisa dar uma ajuda para eles. Os cães não são biologicamente preparados para fazer a digestão desse tipo de alimento. Na ancestralidade deles, quando os cães caçavam, como eles comiam vegetais? Eles comiam sim. E por isso que é importante, porque a partir desses vegetais a gente consegue reconstituir essa dieta e oferecer uma grande quantidade de fibras, que é muito importante para eles. Mas como eles comiam isso? A maioria das vezes, dentro do estômago das presas, dentro, né, das vísceras das presas já digeridos. Então, a gente precisa dar essa ajudinha, porque você vai ver, se você der um vegetal cru inteiro, não começar a fazer essa digestão ou já na panela ou a partir da trituração, ele vai sair inteiro no cocô do seu cachorro. E não pode, se o alimento sai inteiro no cocô do seu cachorro, significa que ele não tá fazendo digestão. Ele entrou e saiu, então não adiantou nada você ir pra cozinha, porque ele não absorveu nenhum tipo de nutriente. Alimentação crua com ossos, então, eu vou começar a falar aqui dos alimentos crus para vocês. De acordo com os especialistas, muitos das enzimas, aminoácidos, vitaminas e coisas importantes que existem nas carnes podem não resistir ao cozimento. Então, e de acordo também com os especialistas, os nossos cães são animais capazes de comer e não serem afetados pelas bactérias existentes na carne. No cozimento, muitas vitaminas são perdidas, né, no preparo quente no forno, quando a gente leva a panela. Então, por isso que a alimentação natural crua com ossos, ela é uma intermediária para quem prefere ainda não dar ossos para os seus cachorros, mas quer fazer um bom aproveitamento da carne crua. Então, a alimentação natural crua, sem ossos, tem uma estrutura muito parecida com a alimentação natural cozida. O que muda nela é que apenas as carnes que continuam sendo desossadas aparecem cruas, e os vegetais que não são cozidos devem ser triturados antes de ofertar para o seu cachorro. E a alimentação natural crua com ossos, que é a queridinha de muitos veterinários e de gente que já faz alimentação natural mais tempo, ela é a BARF, né, que é a sigla para Biologically Appropriate Raw Food, e em português, comida biologicamente apropriada. Por que ela recebe esse nome? Porque a alimentação natural crua com ossos é basicamente como a gente pode chegar mais perto de recriar uma presa no pote do nosso cachorro. Então, é como se fosse ali a estrutura exata do que ele comia na natureza. Ela não só tenta recriar, como as outras modalidades de alimentação natural para cães são pensadas para oferecer tudo que eles consumiam em termos de nutrientes na natureza. Essa modalidade de alimentação não. Ela é pensada para recriar a presa em si. Não é para chegar mais perto quando você fala em vitaminas e minerais. Ela tenta recriar exatamente. Então, é a dieta que mais se assemelha
a biologicamente ideal para os nossos cães. Então, se não fosse a intervenção humana e os nossos cães comessem ração, é mais ou menos isso ali que eles comeriam. A carne precisa passar por um preparo especial nessas duas modalidades em que ela aparece crua. Você não pode simplesmente sair do açougue e levar a carne ao prato do seu cachorro crua daquele jeito. Depende do tipo de animal que você comprou, se é frango, se é carne, se é peixe, tem uma quantidade de dias exatos, que são no mínimo 3, que essa carne precisa ficar dentro do freezer ou do congelador que atinja menos 18 graus, para matar todos os possíveis ovos e possíveis bichos, bactérias e coisas que podem ter na comida, nessa carne crua, né? Então, depois disso, ela é segura. Mas e quanto aos ossos? Você pode oferecer ossos para os seus cães? Como que eles aparecem nessa modalidade? Os ossos nunca podem ser oferecidos cozidos para os nossos cães. Nunca podemos pegar aquela costelinha que a gente fez no forno e dar para eles. Quando cozidos, depois de preparados, esses ossos têm uma grande possibilidade de formar pontas. E essas pontas, durante a ingestão, podem machucar os nossos cães. Isso pode ser muito grave até a morte. Então, quando você escutou lá que não pode dar osso de galinha de jeito nenhum para o seu cão, não pode mesmo. Mas, então, como elas aparecem nessa modalidade de comida? Elas aparecem aqui porque elas estão cruas e crus os ossos não ficam tão ocos e nem pontiagudos a ponto de machucar o seu cão. Eles são sim seguros para consumo dos cachorros. Mas, assim como as carnes, também precisa passar pelo congelamento profilático de no mínimo 3 dias no freezer ou no congelador. Então, alimentação natural crua com ossos é recomendada para quem já faz há mais tempo alimentação natural por conta da maneira de manusear. Do que ela é composta? 50% de ossos carnudos, 25% de carnes, 15% de vegetais e 10% de vísceras. Não sei se você percebeu, mas aqui não entram os carbos. Então, você não oferece carboidrato, que necessariamente teriam que ser cozidos, não entram nesse tipo de modalidade. Esses números que eu falei é uma estimativa. Isso tudo vai depender das características do seu cão e dos veterinários. E aí? São 3 modalidades que eu falei aqui pra vocês. Quais que são qual que é recomendada para o seu cachorro? Como você vai saber? Nessa hora é a hora que você tem que começar a pensar um pouco em você também. Então, as 3 modalidades de alimentação natural, das quais a gente falou aqui, são ótimas para todos os cães. Depende, sim, de algumas características do organismo dele. Então, por exemplo, cães que têm o estômago mais sensível ou problemas para digerir, não é muito recomendado alimentação natural crua com ossos. Talvez ele possa ter algum tipo de problema. Mas é a hora, quando eu digo que é a hora que você tem que começar a pensar em você, tutor, você que vai preparar a comida do seu cachorro. Então, você precisa escolher o que vai ser mais fácil para você na hora de manusear. A não ser que determinado tipo dessas modalidades de alimentação tenha sido recomendado pelo seu médico veterinário. Se ele deixar aberto para que seja uma escolha sua, então eu acho que você tem que pensar nos seguintes elementos, responder as seguintes perguntas. Como é o seu dia a dia? Você tem um freezer grande que você consiga fazer o congelamento de uma grande quantidade de comida? Você prefere cozinhar porque vai sujar a panela, vai ter uma perda de água desses alimentos? Ou você prefere chegar do açougue e só deixar no freezer e depois remontar isso em pratos? Então, você tem que encontrar uma dinâmica que torne possível que você faça alimentação natural para os seus cães. Isso, dentro de cada modalidade, na hora do preparo, tem uma vantagem e uma desvantagem também. Então, o que eu aconselho é que você responda essas perguntas. O que é mais cômodo para você? Gastar um tempinho a mais com o trabalho de cozinhar os alimentos ou manusear as carnes cruas? Você tem um freezer ou um congelador de um tamanho bom o suficiente para fazer esse congelamento de 3, 5, 7 dias, no caso de carne de porco,
sem atrapalhar a dinâmica da família. Na minha casa, por exemplo, eu tenho um freezer pequeno. Se eu botar lá um monte de carne para congelar por 7 dias, não cabe mais nada, nem as porções já prontas. O que te parece mais prático? Lidar com a carne crua e montar a comida no prato a cada refeição, ou deixar aquilo já pronto, cozidinho nos saquinhos? Então, é uma pergunta que você tem que se fazer, você tem que encontrar a melhor dinâmica, caso não tenha nenhuma recomendação específica do seu médico veterinário. Ah, Marcela, eu posso mesclar entre as 3 modalidades? Sim, você pode, não tem problema nenhum. Num mês você fazer uma, no mês você fazer outra. Isso pode ser bacana para o seu cão, se for recomendado pelo veterinário. Mas não é recomendado pela maioria dos médicos fazer essa mudança entre as refeições em um mesmo dia. Então, por exemplo, de manhã dá para o seu cachorro De manhã você dá para o seu cachorro a comida cozida e à noite você dá para o seu cachorro a crua com ossos. Porque você pode exigir do sistema digestivo dele necessidades, atuações diferentes, isso não pode ser bacana. E a minha dica ainda na hora de escolher como você vai escolher qual modalidade você vai oferecer para o seu cachorro pense no que é mais prático para você, porque você conseguindo ter uma dinâmica boa de vida e de preparo com a alimentação natural do seu cachorro, você vai garantir que você faça sempre, vai garantir que seja uma rotina para o seu cão. Isso é muito importante para a saúde alimentar dele. Eu, Marcela, prefiro e trabalho com alimentação natural cozida, porque, então, muito do material que eu preparo falando sobre alimentação natural é sobre alimentação natural cozida, porque entre vários motivos eu gosto dessa opção, porque eu acredito que ela permita que a gente mude também a nossa própria alimentação. A gente acaba cuidando então da alimentação natural dos nossos cães como se fosse mais um membro da casa e como se fosse alguém a mais comendo. A alimentação natural cozida para os meus cachorros permite que eu melhore também a minha alimentação. Eu vou no mercado, eu já penso ali o que eu tô comprando para eles, o que daquilo eu posso comprar um pouco mais e fazer uma receita para mim. Se eles comessem alimentação natural crua, por exemplo, eu não como carne crua, né, nós humanos. E então eu teria que preparar uma comida para ele e separadamente preparar uma comida para mim. Quando eu faço alimentação natural cozida, eu consigo aproximar essas duas dietas e tornar a minha vida também muito mais prática. Então a minha escolha é que a alimentação natural dos meus cães facilite a minha vida. E eu faço isso a partir da alimentação natural cozida. Para você que está começando agora também alimentação natural dos seus cães, agora eu já falei de todas as modalidades, dos conceitos básicos, e tem uma pergunta que quem está pensando em fazer a transição me faz recorrentemente, que é sobre valores e gastos com a alimentação natural. A alimentação natural é mais cara ou mais barata que a ração? Eu vou começar respondendo essa pergunta dizendo: nós passamos a gastar muito menos com outras coisas, como remédio e médico veterinário, depois que começamos a fazer a alimentação natural em casa, que compensa. Nosso gasto com comida era um pouco menor e agora o nosso gasto com comida é um pouco maior, mas em compensação a gente não gasta mais com emergência, com veterinário, com uma tonelada de remédio que a Margot precisava tomar quando ela ficou muito doente por causa da alimentação. Então, tudo para começar a responder essa pergunta, se o gasto é maior ou menor, eu preciso te dizer, tudo depende do porte do seu cão. Se você tem um cachorro pequeno, o valor da alimentação natural vai ser um. Se você tem um cachorro grande ou 2, como é o meu caso, vai ser outro. Aí, nesse caso de um cachorro grande ou 2, a alimentação natural acaba saindo um pouco mais cara, sim. O maior gasto da alimentação natural, do que a gente gasta na comida saudável para os nossos cães, a maior parte é para proteína. A carne, ou de peixe, ou porco, ou boi, ou a carne de frango, que são usadas como possibilidade de proteína, é a maior parte, o maior gasto. Então, se você consegue ter um fornecedor bacana, pesquisar preço, ter um açougue barato,
ficar de olho em promoção, você pode baratear muito esse valor. Mas, de qualquer maneira, pelas contas que eu fiz aqui em casa, a gente gasta um pouco mais, menos que a metade, né, menos que o dobro, mas a gente gasta um pouco mais com a alimentação natural, sim. Se uma ração premium fica em cerca de R$180, e eu tenho o saco que dura um mês, e eu tenho 2 cachorros, eu gasto mais ou menos 100, R$200 a mais com a comida do que eu gastaria com a ração para os meus 2 cães, que são de porte médio e grande. Muita gente fala que gasta menos com alimentação natural do que com a ração. Normalmente são casos de tutores que têm cachorros pequenos. Então a minha dica para você, antes de começar a alimentação natural, faça conta, coloque no papel, veja se é possível para você também arcar com esse gasto. No meu caso, são cerca de 100, 200, R$250, depende do valor da carne, a mais por mês. E é esse dinheiro que eu economizo não levando mais os meus cães com tanta frequência na emergência veterinária e nem precisando comprar remédio. Então, sobre os gastos, uma conclusão. É mais caro ou é mais barato? Depende do porte do seu cão. A alimentação natural pode ser mais barata do que a ração se você tem cachorro médio para pequeno. Se seu cachorro é porte médio para grande, provavelmente você vai gastar um pouco mais na alimentação natural do que na ração. Mas você tem a possibilidade de variar os alimentos, usar alimentos da época, usar alimentos que estão mais baratos, aproveitar promoções e comprar mais carne e já congelar. Então, se você consegue se programar e se planejar, ela, além de muito viável, pode se tornar também mais barata. Eu preparei aqui um mini guia para você, tutor, já que a gente está falando de conceitos básicos da alimentação natural, para te dizer o que você precisa para começar. Vamos supor que você quer começar amanhã a fazer alimentação natural para os seus cães. A minha dica número 1 é: procure um veterinário, procure um zootecnista que possa te ajudar. Mas depois disso, sem falar da parte da transição alimentar, depois disso, o que eu acho importante te dizer, o que você precisa mudar, o que você precisa ter na sua cozinha para começar hoje. Você não precisa fazer nenhum grande investimento para cozinhar, caso você consiga decidir agora. O que você precisa ter que é essencial? Uma balança, pode ser uma balança pequenininha, não precisa ser nada sofisticado. Você precisa ter uma panela grande, caso que não precisa, mas ela te ajuda caso você decida pela modalidade de alimentação natural cozida, uma boa faca afiada e uma tábua que não seja de madeira. Não é recomendado usar tábua de madeira para cortes de carnes para os nossos cães, porque pode ali colaborar na proliferação de bactérias, então não é uma boa ideia. E algumas bacias dessas saladeiras para ajudar a separar os alimentos. É isso que você precisa ter caso você queira começar hoje a fazer alimentação natural para os seus cães. Aqui em casa, nós usamos os mesmos utensílios que pra gente do que para os cachorros. A única coisa que eu tenho separada para eles é uma tábua para corte de carne, que eu acabo usando só para eles. A gente não comprou nada, não fez nenhum investimento. Além da balança, que é pequenininha, não foi nem R$30. E para guardar essas comidas no freezer, você pode usar tupperwares, aqueles potinhos descartáveis ou saquinhos Ziploc. Eu uso saquinhos Ziploc, eu opto por eles por conta do tamanho do meu freezer. Então, não é necessário nada demais para que você consiga começar a fazer hoje a alimentação natural do seu cão. Basta que você tenha um mínimo de conhecimento sobre qual modalidade você quer escolher, sobre qual modalidade você deve fazer para ele e as quantidades ideais que você precisa de usar de cada comida. Então, falando sobre alimentação natural cozida, você precisa se preparar para ter os seguintes grupos de alimentos: carne desossada, vísceras, vegetais, carboidratos. E eu vou te falar um pouco de cada um deles. Quais carnes
são recomendadas. Nesse grupo entram carnes bovinas, suínas, frango ou peixe. As proteínas são a base da alimentação do seu cão. Como é o modo de preparo? Uma dica boa antes é você comprar já pronto, comprar já cortado, já picado e limpo ou moído, né? E você precisa ter um açougue, um fornecedor da sua confiança. Isso pode te ajudar bastante na execução. Para os preparos da carne, você pode, falando da alimentação natural cozida, você pode ou fazer no forno, ou ferver na água, ou dar uma fritadinha nelas e que tá tudo bem. Você tem que escolher, não precisa mesclar vários tipos de carne numa mesma refeição, e você pode escolher uma para começar, para introduzir. Normalmente frango é uma boa para começar, para ver como o seu cachorro fica. Sobre as vísceras, é necessário usar uma pequena quantidade de órgãos de outros animais. Mas para você, tutor, que está começando a alimentação natural agora, você pode esperar ter o acompanhamento de um médico veterinário para começar. As vísceras são fortes e não adianta colocar uma grande quantidade para o seu cachorro de uma hora para outra. Te aconselho a começar antes a alimentação natural, em seguida você pode começar a usar essas vísceras. Eu uso muito aqui em casa fígado, mas você pode usar rim, pulmão, até cérebro de qualquer espécie de outro animal. Sobre os vegetais, é recomendado que seja, em média, 30% do que de tudo do total que eles comem. O organismo dos cães não é preparado biologicamente para receber esse tipo de alimento. Por isso que, se você der uma boa cozinhada, preparar em água durante 25 minutos até deixar ele bem amolecido e depois amassar ou triturar, você pode ajudar muito o seu animal a fazer a digestão desse grupo de alimentos. O chuchu, abobrinha, cenoura, vagem são alguns das verduras consideradas neutras para você usar na transição alimentar. Isso pode te ajudar no começo, nos primeiros passos da alimentação natural. A cebola não pode ser usada de maneira alguma para o seu cão. Ela é tóxica e ela não entra nesse grupo de alimentos de maneira alguma. Ainda falando sobre o preparo, não é preciso que você tempere, que você refogue. O seu cachorro vai achar essa comida saborosa, ainda que você faça sem nenhum tipo de tempero e de sal. Não precisa cortar cebola, alho, refogar para preparar. Vai tudo ali mesmo do jeito que tá. E na hora de servir, se você quiser incluir algumas coisas, tudo bem, mas não é preciso temperar na hora do preparo, a não ser que seja uma escolha sua, mas não é necessário. Você não precisa se preocupar com isso. Quais são os grupos de carboidratos que você pode usar na comida do seu cachorro? Tubérculos ou os grãos? Os tubérculos são os mais recomendados, eles são ótimos para os nossos cães. Nesse grupo entra cará, inhame, batata doce ou a batata Yacon, né? Que ela tem um índice glicêmico menor. Então, o que você pode fazer? O método de cozimento recomendado é cozinhar bem em água até que fique molinha. E se você quiser amassar e fizer um purezinho, tudo bem. E se o seu cachorro for um cão saudável e estiver apto a mastigar, pode ser em pequenos pedaços. Eles gostam muito. Também não precisa temperar e também não é necessário tirar as cascas ou talos. Você pode aproveitar tudo na alimentação natural do seu cão sem desperdício. Ou os grãos. No grupo dos grãos entram grão de bico, ervilha, o arroz integral. E é bacana que você faça um preparo para aliviar um pouco a fermentação, porque esse grupo de alimentos pode causar gases nos seus cães. Colocar em água por 12 a 48 horas, isso depende dos alimentos, com gotinhas de limão. Isso vai sair uma espuma. E aí você lava e troca essa espuma e troca a água para tirar essa espuma e só depois então você cozinha. Uma dúvida muito recorrente que as pessoas têm é se pode usar panela de pressão. Os médicos veterinários não recomendam
uso da panela de pressão. Ela faz com que os alimentos tenham uma perda de nutrientes nesse processo de pressão, né? Nesse processo de aquecimento na pressão. Então não é bacana que você use. Mas eu preciso te contar um segredo. Eu acho que a gente precisa pensar na alimentação natural de uma maneira que, como é mais saudável para você que está fazendo a comida para eles, como é mais prático, como é viável. Então, a gente está oferecendo, sim, uma comida mais saudável para o seu cachorro do que você ofereceria se você estivesse dando ração ou uma comida industrializada todos os dias. Mas não necessariamente você precisa perder todo o seu tempo. Você tem que fazer isso como for possível. A vida é corrida, as pessoas têm mais coisas para fazer. Então, se às vezes, algumas semanas for a única maneira possível você usar a pressão, a panela de pressão, para cozinhar alguns alimentos, use de vez em quando. Isso não é tão ruim quanto dar ração para o seu cachorro. Eu, por exemplo, uso panela de pressão algumas vezes, em algumas situações, que eu vou fazer os grãos aqui para os meus cães. Eu sei que tem uma perda de nutrientes, mas eu prefiro dar alimentação natural com essa perda de nutrientes a dar ração para os meus cachorros. Então, esses dois grupos de alimentos fazem parte dos carboidratos, que tem que ser entre 30% e 35%. Então, essa é a composição básica da dieta da alimentação natural cozida. Os alimentos devem ser pesados na hora de montar as porções já cozidos. Se o seu cachorro come cozido, tem que ser preparado ou cozido. Cozinhe cada alimento separadamente e na hora de pesar, você coloca lá o ziplock na balança e monta um por um. Depois de tudo pronto, separe as quantidades de cada alimento que você precisa dar e coloque ali no saquinho. Esses alimentos duram até 45 dias no freezer ou 3 dias na geladeira. Tudo depende também, né, da sua geladeira, então é sempre bom sentir e usar o seu bom senso. O que eu costumo fazer aqui em casa? Eu cozinho uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, que é o máximo da capacidade do meu freezer de alimentos, e coloco em saquinhos Ziploc e eu vou tirando do freezer e dando para eles um a um. Então, essa dinâmica básica do preparo para você que está começando junto à alimentação natural. Então, vamos junto nessa jornada? Eu tô aqui para te ajudar e para fazer com que seja possível, viável e que seja mais prático para você oferecer uma vida saudável para o seu cachorro. Então, conte comigo.